Olá pessoal, seguimos aqui agora para a parte 3, conhecendo os nossos componentes computacionais. É um pouquinho cansativo essas aulas, mas eu vou tentar variar um pouco e deixar um pouco de material de texto para vocês consultarem. Os slides também estarão disponíveis na sala de aula do Moodle e vamos dar continuidade. Os processadores. O que é o processador? O processador ele é chamado de cérebro do computador. Então ele que realiza todas as atividades aritméticas, né? Ou seja, matemáticas de resolução de cálculos e lógicas. Todas as operações lógicas é realizada também no processador. Eles normalmente possuem um formato específico, porém cada um tem o seu próprio tipo de contato, ou seja, como ele se encaixa com a placa-mãe. Então essa placa-mãe ela precisa ser compatível com o modelo do processador. Existem alguns modelos, né? Mas a grande parte das placas-mães elas são compatíveis com muitos modelos de computadores, de processadores em si. Então, é necessário existir essa compatibilidade entre o processador e a placa-mãe, ou seja, a placa-mãe precisa ter um soquete compatível ao padrão de contatos do processador. Mas e aí, professor, como é esse processador? Ele é esse chipzinho aqui. Isso daqui ele é composto por essas duas partes, uma parte junta na outra, e ele é o processador. Vocês provavelmente já ouviram falar em AMD e Intel. Aqui está um Pentium 4, né, um modelo antigo. Hoje em dia eles usam mais a nomenclatura de Celeron para os mais básicos e 3, e 5 e 7 para os melhorzinhos, mais fortes um pouco. E esses processadores, eles produzem calor, então por isso ele precisa de um dissipador de calor. Esse dissipador de calor ele é chamado de cooler. Ele é uma peça composta por uma parte metálica. Essa parte metálica dele normalmente é construída de alumínio ou cobre e um ventilador por cima. Esse ventilador ele trabalha jogando o ar quente para fora, não necessariamente assoprando o ar frio no processador. Ele pega a massa de ar quente do processador e joga ela para fora do gabinete. Então, o cooler ele é produzido para modelos mais específicos de processadores. Esses coolers também são utilizados em fontes de energia. Até vimos naquele exemplo lá de trás, na parte de trás de um gabinete montado, que era uma figura de um desenho, mostrava que tinha um ventiladorzinho lá na fonte de energia, porque ela também produz calor. E normalmente usa-se pasta térmica entre o cooler e o processador. Tem que ser feito um uso correto, tem a quantidade certa, mas isso seria legal a gente ver no laboratório de manutenção de computadores do IF Goiano. Infelizmente, vamos ter que nos limitar a ver por imagens como estamos fazendo. Então, isso daqui é o cooler, esse daqui é a parte metálica que eu comentei com vocês, que funciona como dissipador de calor. Ele tem algumas travinhas para se prender e um ventilador que roda, jogando a massa de ar quente para fora, puxando o ar quente do processador. Se o processador aquecer muito, ele pode queimar em pouco tempo, e se ele for muito demandado, né, se o sistema estiver requisitando ele muito. E também pode acontecer dele se aquecer muito e ele se estragando a longo prazo. Então é muito importante sempre verificar o cooler do processador. E memória RAM. O que é memória RAM? A memória de acesso aleatório, vem do inglês Random Access Memory. Elas são produzidas em pentes de memórias, elas são umas plaquinhas compridas. Ela possui um formato específico de acordo com o seu padrão. Vamos ver que existe o DDR, o DDR2, o DDR3. Ela é uma memória volátil, como falei para vocês, ou seja, quando se existe uma ausência de energia, todo o conteúdo dela é perdido, assim como a memória do micro-ondas, né, que eu usei o exemplo, que quando você tira da tomada, né, quando ocorre essa ausência de energia, ela perde os dados que estão armazenados nela. E a memória RAM, ela funciona armazenando os dados de programa em execução, quando o computador está ligado.
No meu exemplo aqui, por exemplo, eu estou usando o Drive para mostrar o slide, estou usando o meu aplicativo aqui de gravar o vídeo. Esses programas que estão abertos, eles estão com os dados armazenados na memória RAM neste exato momento. Então, como é a memória RAM? Ela é esse pente aqui, compondo por alguns barramentos aqui, né, alguns conectores. Ela tem alguns chips e é uma placa que vai transmitindo um circuito. Então, sempre falo em circuito, por isso a importância de entender os circuitos integrados. Então, como eu falei, existem alguns modelos, DDR, DDR2, DDR3. Passa rápido, essa imagem aqui não está muito bonita, mas na frente, salvo engano, tem as diferenças dela. Elas diferenciam-se uma das outras, uma memória RAM se diferencia da outra, além do formato, né, que cada uma tem o seu encaixe próprio, pela frequência de operação, ou seja, a quantidade de dados que ela transmite, né, a velocidade de dados que ela transmite, e a densidade, que é a capacidade. Memória, se ela é de 2 GB, de 4 GB, 8 GB e assim sucessivamente. Então, quanto maior a frequência de operação e densidade, maior será o desempenho geral do processador. Então, se a sua memória RAM ela tem uma frequência de operação, ela manda muitos dados e ela tem uma capacidade grande de manter arquivos e programas abertos, seu computador ele tem um desempenho melhor. Então, é necessário a compatibilidade entre o módulo e a placa-mãe. Vocês verão que uma placa-mãe não se encaixa em um slot que não é dela. Existem vários tipos de módulos de memória, que eu comentei, né? O DDR2 ele tem 184 contatos metálicos. Os contatos são esses daqui, tá? Eles têm contatos de um lado e de outro da memória. A memória DDR2 tem 240 contatos metálicos. A DDR3 também tem a mesma quantidade, só que ela diferencia-se pelo chanfro de segurança. Qual chanfro de segurança? Esse vãozinho aqui no meio. Então percebam que por mais que sejam dispositivos muito parecidos, eles têm posições diferentes. Você não consegue encaixá-lo virado ao contrário, então ele só tem uma posição de você encaixar, e você não consegue encaixar, por exemplo, uma memória DDR2 em um slot DDR. Assim também como não consegue um DDR3 e um DDR2 e ao contrário também. Então o que muda é basicamente isso. Eu trouxe aqui, eu estava falando do que diferencia a memória, né? É a sua velocidade de transmissão, né? E a sua capacidade de armazenamento. Eu trouxe aqui uma tabelinha, isso daqui também não é muito nosso objeto de estudo, eu trouxe como curiosidade, vou deixar no slide, depois vocês explorem isso melhor, tá? Alguma velocidade de transmissão de alguns modelos de memória. Trouxe da DDR, da DDR2. Vocês podem ver que elas, normalmente, a DDR2 ela tem já transmissões melhores do que a DDR, em alguns casos, né? Depende também do modelo dela, mas normalmente sim. E a DDR3, por mais que ela tenha a mesma quantidade de conectores, ela ainda assim continua sendo um pouco melhor. Ela tem mais taxa de transmissão. Tem a frequência medida em Hz, né? Em mHz. E vou deixar mais como curiosidade. Isso daqui não é algo que vai cair no questionário, vai cair na prova. Essas tabelas, esses valores aqui não. Então vou só dar uma mostrada para vocês, até para a aula não ficar muito grande. Então temos também o HD. O que é o HD? Então, o HD ele é um componente responsável por armazenar de forma permanente os dados e os programas em um computador. Então, quando você realiza sua atividade lá para enviar e você deixa ela salva lá na sua área de trabalho, neste momento ela está salva no HD do seu computador. Ele é conectado na placa-mãe através do barramento, ou seja, o modelo de conexão IDE ou SATA. Atualmente utiliza-se mais o SATA. Então, o que é o HD? Ele é essa peça aqui, tá? Ele é uma pecinha quadradinha, por dentro dele nós não conseguimos ver. Ele tem um disco, é como se fosse um CD, porém bem grosso. Ele tem um motorzinho que roda esse disco e aqui ele tem uma cabeça de leitura e gravação. Isso é similar ao que, professor? Isso é similar àqueles
disco de vinil que tinha antigamente, que tinha aquelas vitrolas que o disco de vinil ficava rodando e a agulha ficava lendo o disco e reproduzindo a música. Aqui acontece do mesmo jeito. Acontece que essa cabeça aqui, ao invés de ser uma agulha, ela é um leitor óptico, assim como o do mouse, né, que você tem o do mouse e aqui você tem um leitorzinho, ela é como se fosse isso e fica lendo as informações que está no disco. Então esse disco vai rodando aqui em uma velocidade muito rápida, normalmente a 8.000 rotações por minuto, 12.000 rotações por minuto, depende da especificação do seu HD. E essa cabeça aqui ela vai percorrendo o disco, fazendo a leitura dos dados. Vocês estão vendo alguns cortes, pessoal, para não ter que editar o vídeo, ficar mais fácil para mim. Eu fui pegar ali um HD, o HD é uma das poucas peças dessa mostrada aqui que eu tenho ela em casa. Então eu tenho um HD aqui de notebook, ele está fechado, ele não tem o... ele não está mostrando essa parte aqui do disco e tal. Esse daqui eu não posso abrir ele ainda funciona. É muito delicado você abrir um HD, normalmente não funciona. E o HD, pessoal, ele é uma peça muito delicada. Esse leitor óptico aqui, ele funciona em cima do disco, ele está por cima do disco em uma distância que não passa um fio de cabelo. É muito pequena mesmo essa distância entre o leitor óptico e o disco. Então o HD é um instrumento muito sensível. Se você pegar um HD e deixar ele cair, provavelmente 99,9% certeza que ele não vai funcionar mais. Então ele é muito delicado, por ele ter esse atuador dele aqui funcionando muito próximo ao disco. Então, normalmente, quando ele cai, ele encosta, ou fica longe, ou sai do lugar, ou quebra. Então, muito, muito difícil mesmo. Isso daqui, ele é um disco, né, magnético como um CD. Então, se você pegar um ímã, suponhamos que esse controlinho aqui seja um ímã. Se eu passar um ímã em um HD, provavelmente ele também não presta mais. Pode jogar no lixo. Então, além dos HDs convencionais, nós temos o SSD, o HD SSD. Então, ele tem a mesma função, ele armazena os dados permanentes do seu computador, só que ele é muito, muito mais rápido. Por quê? O HD convencional ele tem uma taxa de transmissão entre 150 e 200 megabytes por segundo, porque ele é um pouco mecânico, né? Ele depende da rotação de um eixo e daquela leitura. O HD SSD ele tem em torno de 500 megabytes de leitura e gravação de dados. Então, pessoal, ele custa mais caro sim. Então, se você pegar um HD de 500 GB desse convencional, esse aqui é o que eu tirei do meu notebook aqui, ele custa algo em torno de R$ 160. Se você pegar um SSD de 480 GB, por exemplo, ele está custando R$ 500. Então, assim, é uma diferença grande. E, assim, ele fisicamente ele é mais leve e ele tolera essas quedas, impactos físicos. Por quê? Diferentemente do HD, que tem o seu disco rodando, o SSD ele é um circuito eletrônico. Ele é uma evolução do HD. Isso daqui é um HD SSD por fora e isso daqui é ele por dentro. Então ele não tem toda essa parafernália aqui de ter que ter um motor, rodar um disco, o disco ler o leitor. Ele funciona como um pendrive, ele vai armazenando as coisas aqui dentro dele e na hora que você precisa de acessar, ele é muito mais rápido. Então além de ser mais rápido, ele economiza mais energia, né? Ele não tem toda essa parte mecânica dele funcionando. E assim, pessoal, eu fiz essa experiência, eu coloquei um HD SSD no meu computador já velhinho, pessoal, é transformador. Quem tiver a oportunidade de fazer isso, HD SSD é vida. O computador desliga e liga muito rapidão, você acessa arquivos muito rápido. É um investimento um pouquinho caro, né? Mas acaba que sai mais barato que você comprar um computador novo. Então, se o computador não está muito legal e você colocar um SSD, provavelmente ele vai melhorar muito, muito, mas muito mesmo a performance dele. Acho que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Na verdade, eu comprei um de 240 GB só, porque esse de 480, igual eu comentei com você, ele chega lá na casa dos R$ 500.
E aí, como eu tenho esse daqui, ele vai ficar como memória externa. Driver de CD e DVD. Professor, ninguém usa mais isso. Eu concordo, muito pouco é utilizado. Mas existe, né, nos componentes computacionais. Provavelmente quando dá defeito as pessoas desativam ele, não usam ele mais. E ele é o componente responsável por ler ou gravar meio do tipo CD e DVD. Ele funciona de uma maneira muito parecida com o HD lá dentro. Ele tem um leitor óptico também e grava e apaga e lê informações em um CD ou DVD. Ele é conectado na placa-mãe pelo mesmo barramento do HD, né? Normalmente por IDE ou SATA. E ele é esse garotinho aqui, que quase já não é visto mais. Em notebooks também já quase não saem mais com esse tipo de driver mais. E controlador de vídeo. Controlador de vídeo ou placa de vídeo, ela é aquela placa que é adicionada à placa-mãe quando o computador necessita de maiores recursos gráficos. Então, o pessoal usa muito adicionar placas de vídeo para minerar bitcoins, para editar vídeos, né? Quando você edita um vídeo e corta o vídeo, o computador fica renderizando o vídeo, fica salvando esse vídeo da maneira editada já. Quando você tem uma placa de vídeo, esse processo é bem mais rápido. Ela funciona como um processador de vídeo, já tinha mencionado atrás, né? Então, no caso de jogos que têm uma qualidade gráfica muito boa, para execução de vídeos em 4K, filmes, essas coisas, normalmente demandam esse processamento de um controlador de vídeo e ele se comunica por uma placa-mãe pela interface PCI, que é uma daquelas que está apresentada lá na imagem da placa-mãe, não utilizada muito mais, usada mais pela interface PCI Express. Então isso daqui é uma placa de vídeo. Essa placa de vídeo aqui, acredito que ela seja uns 5 mil reais, é algo tangível, é só para quem utiliza mesmo esses tipos de recursos. E normalmente a placa-mãe ela tem um processamento de vídeo bacana para uso comum mesmo. Então, pessoal, encerrar aqui, já passou dos 15 minutinhos e retornamos na próxima aula. Qualquer dúvida, pessoal, reforço que deixem essas dúvidas no fórum, caso precisem. Se tiver uma dúvida individual, pode mandar no e-mail, pode deixar no comentário do YouTube. No comentário do YouTube é um pouquinho mais difícil de eu ver, mas provavelmente eu veja também. E tragam para o atendimento síncrono, para não ficar aquele momento chato. Como nós combinamos que ele é um momento de tirar dúvidas, traga um comentário, traz uma dúvida, traz algo do tipo, para nós mantermos uma conversa. E qualquer coisa também, podemos fazer uma revisão, podemos rever as aulas por lá, e vamos fazendo aquele momento que interrompe, e eu paro e explico a dúvida, porque talvez só esse momento aqui gerem dúvidas, esqueçam, então na dúvida anotem ela, né, para não esquecer. Então, pessoal, por enquanto é isso, até mais.